Já consegues encontrar. Já. E depois eu faço os cortes que forem precisos e... Ai, de podcast. Eu faço upload tudo em bruto. Não. Às vezes consigo... Normalmente também faço tudo em bruto. Estamos aqui nas conversas e pronto, vai tudo para o podcast. Não, mas eu às vezes também tenho quando faço entrevistas às pessoas para os projetos. Estás a ouvir? Agora estou... Boa. Enfim, eu tenho apenas o esqueleto das entrevistas passadas e aqui vai-se fluir como as nossas conversas normalmente. Então, e também podes falar o quanto tu quiseres. Está bem. E não há limite de tempo. Se tiver que ter 30 horas, falamos por 30 horas e não há problema. Trabalhar. Como é que és a Sofia? Eu vou estar aqui a poder estar. Tu falas o que tu quiseres. Olha, eu não sei se a tua internet está com um corte ou se é a minha. Olha, eu estou aqui no metro. Sendo que é o sítio mais tranquilo onde eu posso estar. Deixa-me só ver se eu tenho. Agora estou a ouvir bem. Portanto, se houver alguma coisa, a gente repete a pergunta. Sim, senhora. Deixa eu ver. Lá, podcast, mas não é contados, só encontrar as suas divagações pessoais. Sei. Não percebi o que disseste? Fui espreitar o teu podcast, que ainda não tinha ouvido, mas eu não encontrei dados. Encontrei só os teus pensamentos. Sim, normalmente eu deixo lá os pensamentos. O dos convidados está ali para o meio, porque como são pouquinhos ainda. Mas o resto são só pensamentos meus. É a minha segunda terapia, é gravar para o podcast. Portanto, saudações ao ouvinte do podcast. Como é que vocês estão desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 30 de julho de 2024, são do momento 11h46 e sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Congresso Botânico. Hoje trouxe uma convidada que já está para vir para o podcast há meses, mas finalmente conseguimos agendar um dia e uma data. E eu não a vou apresentar porque sempre que tenho convidados é o vosso papel e responsabilidade apresentarem-se. Portanto, fala-nos um pouco de ti, quem és, os teus hobbies, o que é que te define como pessoa. Olá. Normalmente estou eu a entrevistar. O som está bom? Sim. Sim. Eu a entrevistar, então, quando sou entrevistada, fico assim um pouco sem estrutura. Mas pronto, sou a Lígia Fernandes, sou artista visual neste momento, mas trabalho sobretudo na interseção entre, se é que há uma forma de o dizer, entre a arte, a parte social e a parte económica, digamos assim, do fazer de forma criativa, experimental, colaborativa. Trabalho enquanto artista, curadora, organizadora comunitária. É um bocadinho difícil às vezes definir o que fazemos porque trabalhamos numa área bastante experimental, mas também também sou pintora, portanto também muitas vezes as pessoas conhecem pelas pinturas que faço e pelo trabalho mais de desenho e de pintura, e menos talvez por esta parte que tenho gostado de desenvolver, que tu conheces mais, de trazer a prática artística para projetos que envolvem as comunidades e que depois se desenvolvem enquanto também economias comunitárias. Hobbies. É o meu grande hobby, tornou-se o meu trabalho, não é? Que é desenhar.
Nos últimos tempos gosto bastante de estar na natureza porque o meu trabalho é muito comunitário, então sinto uma grande necessidade depois de estar sozinha e de estar na natureza, principalmente, como contraponto do trabalho que desenvolvo com pessoas. Eu acho que é isso, não sei se tens assim mais perguntas. Ou vamos vendo. Portanto, fazes 30 mil coisas. Para mim, tu és a musa inspiradora de multitasking de trabalho, porque é exatamente o que eu sempre me imaginei a fazer, 30 coisas e não estar parada. Existe algum motivo para tu fazeres tantas coisas e seres tão multidisciplinar, ou foi acontecendo com o tempo? É uma mistura das duas. Ou seja, há coisas que acontecem porque tu consegues fazê-las e porque tens curiosidade e mais uma pessoa curiosa. Quando tu dominas, eu sinto que muitas vezes quando eu domino ou quando eu resolvo um problema, o que é que está por trás desta porta, como é que isto se faz, o que é que por aqui, não é? Quando esse problema está resolvido, então eu passo ao próximo problema, não é? Então isso torna, faz com que o trabalho acabe por ser bastante multidisciplinar. Por outro lado, é uma questão às vezes de necessidade e de sobrevivência, ou seja, acontecem-te coisas na vida que tu não estás à espera ou não tinhas planeado e tens que encontrar uma solução rápida e então aí às vezes é por sobrevivência. Mas também é por isso que eu acho que gosto de investigação, que eu agora vou começar o doutoramento e vou para uma área mais de investigação, porque para mim tem muito a ver com isso, que é descobrir um mistério, resolver um problema e passar ao próximo. Isso é bastante entusiasmante. E então acho que é isso também. Acho que não me consigo aborrecer. Ok. Torna um pouco, não é aborrecido, mas quando se torna demasiado confortável, eu torno-o desconfortável novamente. Interessante. Ou seja, estás sempre à procura de desafios e de fazer sempre algo para expandir as tuas capacidades, a tua cabeça, a tua forma de pensar. E isso é bastante interessante porque é uma coisa bastante rara, pelo menos enquanto artista, acho que te vais identificar com isso. É muito raro encontrarmos essa, como é que eu ia te dizer, essa adaptação, essa capacidade de adaptação noutras pessoas ou em grande parte das pessoas, ou esta vontade para o desconforto. E isso é bastante interessante. Sim. Pessoas que estão constantemente a desafiar-se. Eu acho que faço de uma forma bastante natural. Eu acho que tem a ver com fazermos o que gostamos também. Mas se ouvires entrevistas ao David Bowie e à Marina Abramovic, eles, por exemplo, estava-me a lembrar de dois que claramente falam deste aspecto nas entrevistas, que é quando estás demasiado confortável em termos de prática de arte, então é importante que voltes a ficar um pouco desconfortável e ver o que é que acontece. Eu estava-me a lembrar da entrevista que tive, por acaso tenho que falar com essa pessoa e agradecer-lhe, mas foi muito interessante. Porque eu inicialmente estudei economia, como tu sabes, por motivos principalmente de incentivo familiar, não é? Que incentivaram que fosse mais para uma área mais digamos, mais analítica ou mais aceito pela sociedade. E então acabei por também eu sempre tive esta questão que estava na escola, que era eu tinha boas notas a áreas muito criativas e tinha boas notas a áreas muito analíticas, muito matemáticas, e então se fosse lá
pelo que as notas da escola me indicavam, era muito difícil. Eu fiz os testes psicotécnicos também, lá numa altura que fiz os testes antes de entrar para a faculdade, e aquilo dava-me coisas super diferentes umas das outras. Eu lembro que era arte, matemática e agropecuária. E eu, agropecuária. Se calhar ainda vou parar essa parte. Mas, ou seja, eu realmente gostava de várias coisas. Portanto, eu acabei por ir para a economia porque tinha facilidade. E quando terminei, mas sempre senti que era incompleto, que me sentia bastante incompleta só com uma área mais baseada na racionalidade e mais analítica. Mas depois foi uma entrevista de recrutar, era uma empresa de recrutamento que recrutava por várias empresas, e a rapariga que me entrevistou disse, tipo, esquece, tu vais fazer um monte de coisas que não têm nada a ver umas com as outras e não te assustes com isso, tipo... Ela foi tipo vidente, eu saí de lá a chorar e como assim? Como assim? Ela disse, não vale a pena encontrar um emprego numa consultora ou num banco, tipo, isso não, tu vais ver que a tua vida vai te levar para sítios que não tem nada a ver, tu vais aprender coisas que não estão nada relacionadas umas com as outras, vais viajar, e eu, sério, não estou nada mentalizada que isso vai acontecer, mas na verdade ela tinha razão, não é? Porque já vivi em vários países, tive experiências muito diversas, mas no fundo há sempre algo que une isto tudo, que a gente vai tentando perceber o que é. Ou seja, apesar de tu usares várias ferramentas de trabalho e várias formas de fazer, há sempre questões centrais ao que tu fazes, que justificam um bocadinho o que é que tu andas para. E como é que foi o processo de transição entre economia e pintura? Porque parecendo que não, pronto, nós se calhar que estamos mais dentro das áreas sabemos que elas até se complementam bastante, mas para quem está de fora parecem mundos e universos super distantes que nunca na vida se cruzariam. Mas como é que foi para ti esse processo de transição? Sim, eu até gostava de falar do processo, como é que foi o processo de transição da economia para a pintura, e agora para o processo de transição em que, na verdade, eu uso as duas áreas de conhecimento em conjunto, ou seja, como é que foi depois o processo de transição de reintegrar a parte da economia no trabalho que faço. Claro, à vontade. Muitas vezes as pessoas pensam que a primeira coisa que me perguntam, então desististe da economia? Eu digo que não, tipo, a maior parte das coisas que eu faço envolve eu perceber da economia e querer continuar a estudar a economia. Portanto, nunca houve propriamente uma questão de ter abandonado a área da economia. O que houve foi uma integração de um modo de fazer mais intuitivo e mais experimental que não me era possível tendo simplesmente estudado economia. Mas pronto, em termos práticos, portanto, eu acho que é muito comum, a gente tem o projeto dos artistas anónimos e é muito comum aparecerem lá pessoas de arquitetura, principalmente, mas também de gestão, de pessoas que design, mesmo pessoas que queriam, na verdade, ir para artes, mas que foram por supostamente caminhos mais seguros, ou por medo, ou por pressão dos pares, ou por pressão familiar, muitas vezes por estarem sozinhos nessa decisão e não terem outros colegas que apoiassem essa escolha. Por exemplo, nós entrevistámos os Unidigras ou mesmo o Luís Sousa Ferreira, são exemplos de pessoas que foram para áreas criativas por também terem a experiência de, numa idade muito nova, terem outros colegas que também com os quais desenvolviam portanto, projetos criativos e que depois não estavam sozinhos e acabaram por se sentir mais validados em ir imediatamente para estudar áreas artísticas.
Eu acho que as gerações mais novas têm mais contacto, mas na altura em que eu fui para o secundário, depois para a universidade, realmente não havia assim muitas pessoas que iam para esta área. No entanto, quando era pequena, a minha escola primária era em Setúbal e chama-se Academia de Música e Belas Artes de Setúbal. E os meus primeiros anos, eu acho que foram realmente importantes, apesar de eu na altura não me ter apercebido disso, porque nesta escola é uma escola que funciona um pouco como conservatório também de música e também tem muita educação artística, e eu tive muitas aulas de arte com uma idade muito jovem. E também passava muito tempo sozinha, e às vezes quando estamos esse tempo sozinhos, encontramos na arte ou na criatividade algum espaço para, para existirmos, não é? Fazermos alguma coisa que é nossa, não é? Quer dizer, depois eu tive a minha irmã, eu tinha 6 anos, mas os primeiros anos foram alturas em que passava muito tempo a desenhar, a ler, e isso inspirou muito o gosto pelo estudo e pela criatividade. Pronto, só para explicar que às vezes é importante estes primeiros anos e eu acho que em Portugal ainda não temos muito esta formação para as artes, para crianças e para idades jovens. Nos países do Báltico e dos países, por exemplo, na Hungria também, há muitas escolas tipo ATL, mas especializadas em artes. E eu notei uma grande diferença quando vivi nestes países, que as pessoas tinham realmente muita prática da arte no dia a dia, mesmo não sendo artistas profissionais. Mas pronto, lá fui eu fui para a economia. E a economia é uma ciência social, apesar de ser baseada numa componente analítica. Isso é uma questão que às vezes as pessoas podem pensar mais, porque a economia são bancos e é finanças, mas a economia é uma ciência que estuda a sociedade e que estuda a forma como as pessoas tomam decisões e como é que as pessoas interagem em grande escala. Nesse sentido, o que eu gostava na economia sempre foi a parte social e a parte pública, a economia pública, a economia aplicada a determinadas áreas, e, portanto, a economia realmente é um mundo bastante vasto e não tem só a ver com dinheiro, nem com finanças, nem realmente é uma área muito vasta, tanto que a minha investigação primeira que fiz quando fiz o mestrado foi economia enraizada, este conceito que é a economia enraizada no território, e foi aplicada a um bem público, na altura à saúde, mas que foi para compreender também como é que a sociedade desenha formas de dar assistência pública, não é? Como é que se resolvem problemas públicos a partir da forma como os sistemas são desenhados. Pronto, e depois fui trabalhar, fiz vários estágios, trabalhei fora de Portugal, trabalhei em Portugal, e trabalhei com diferentes escalas, com pequenas empresas, com grandes empresas também, e isso também foi muito interessante. E depois, quando estava em Portugal, e experimentei muita coisa, tipo, sempre tive uma área criativa depois do trabalho, dança, tive no teatro também, portanto nunca desliguei totalmente a parte criativa. Mas depois entrei num pequeno curso de ilustração, que foi com o João Catarino, que tu tiveste agora até uma aula com ele. E eu senti que quando entrei para a área do desenho e para a área, comecei pela parte da ilustração, que realmente o meu nível de empenho era superior às outras hobbies que estava a ter. E senti logo isso
quando entrei para o curso, porque era um curso nas Belas Artes, e foi logo aquela coisa, finalmente tipo, finalmente venho para as Belas Artes. Portanto, havia já aqui alguma coisa. E eu era uma pessoa bastante tímida, portanto, quando era mais pequena, sempre o desenho sempre foi a forma que eu utilizava para me relacionar com as pessoas. As pessoas tinham sempre muita curiosidade de ver os desenhos e fazíamos muita coisa juntos. Portanto, isto são coisas que vão acontecendo, mas eu tive praticamente, sei lá, há mais de 10 anos sem desenhar de uma forma contínua. Quando fui para a Hungria, eu tinha aqueles cadernos de viagem que fizemos depois do curso com o João Catarino e com o Bernardo Carvalho, que era teres um diário gráfico, não é? Eu tinha um diário gráfico na Hungria, e uma colega minha viu que eu tinha um diário gráfico, e ela depois também me incentivou, porque eu acho que estas coisas às vezes também, nós demoramos muito tempo a tomar estas decisões, que são decisões importantes, e às vezes estes pequenos aspectos que as pessoas reparam em ti e te incentivam. Às vezes tu não tens força na altura de tomar essa decisão, mas é super importante quando estes pequenos gestos acontecem. Esta minha colega deu-me um flyer de umas aulas que havia em Budapeste com uma professora, que é a Bárbara Gutmann. Ela ainda tem escola em Budapeste e continua a ser professora. E ela foi super importante para mim. E eu inscrevi-me nessas aulas e tive uma sorte gigante, porque ela é uma pessoa incrível e é um exemplo para mim do que é uma professora, o que é que uma professora pode ser, qual é que é o papel tão importante que os professores podem ter. E ela tinha uma forma de ensinar que, não sei explicar muito bem, mas ela tinha uma forma de ensinar muito boa. Na verdade, ela era mesmo... Eu tive muita sorte porque ela não era só uma professora de desenho, ela é uma artista incrível, é uma professora incrível também em termos artísticos, mas ela estudou mesmo educação, então ela tirou mesmo o doutoramento em educação não violenta, como não usar a violência na educação, e portanto as técnicas que ela tinha de educação eram muito boas. E então ela tinha aquele papel também de nos escutar e de nos validar nas nossas decisões. E eu acho que ela foi a pessoa que me deu, se calhar, aqui a força que me faltava, porque às vezes tem que ser alguém de fora a dar-te essa força, de me inscrever na Faculdade de Belas Artes. E pronto, eu estava na Hungria, tinha o meu companheiro na altura, estava lá a trabalhar, mas nós precisávamos também de vir a Portugal tratar de algumas coisas, e aproveitámos e pensámos, olha, vou-me inscrever, se entrar, temos um motivo para ir para Portugal também. E pronto, inscrevi-me nas Belas Artes, entrei naquele, era o que eu estava a dizer, que é um exame que tens que fazer para quem já é mais velho, e acho que tinha uma vaga para o meu curso, que foi a que calhou para mim. No próprio dia despedi-me e vim para Portugal, e pensei, bem, na pior das hipóteses, isto é um curso de 3 anos, estou 3 anos a desenhar, e depois volto ao meu emprego na Hungria, volto para a Hungria para trabalhar, também são só 3 aninhos. Só que o problema foi que eu cheguei, comecei o curso e foi tipo, oh meu Deus, isto é incrível, eu não vou parar. Isto não vai acabar ao fim de 3 anos, de certeza. Pronto, tirei a licenciatura, depois inscrevi-me no mestrado, e no mestrado comecei a incorporar outra vez a questão social, e aqui os temas da economia começaram a voltar todos. A questão dos projetos serem públicos, serem de interesse público, envolverem as comunidades, terem que ser geridos de forma comunitária. Como é que são geridos? Quem é que beneficia? Como é que são tomadas as decisões? Como é que nos organizamos? Toda a parte estatística e de envolver um território. Quem é que vive no território? Quais é que são as condições? Então, de repente, os projetos começaram a misturar a parte artística e criativa
com a parte pública e social. E aí, pronto, comecei a voltar a estudar economia, desta vez com um foco muito mais na parte comunitária, e neste momento vou fazer doutoramento cruzando as duas áreas. Também tenho trabalhado tenho feito algumas, tenho estado em contacto e tenho feito agora, fiz a Summer School e vou continuar a fazer iniciativas com o Instituto de Economias Comunitárias. Pronto, acho que é isso. É assim, eu acho que podes me fazer perguntas se quiseres, porque isto é uma história super longa. Por isso, sim. Não, eu estou só a absorver, porque uma coisa que a mim sempre me fez confusão, na minha realidade e talvez por influência de outras pessoas, enfim, é esta ideia de que se tu segues um caminho é só aquele e não há mais outro para seguir. E temos aqui a Lígia, que tem 2 licenciaturas, 2 mestrados, a fazer lamento, trabalha com 1000 e uma coisas. A prova real de que quando tu segues aquilo que gostas e estás rodeada das pessoas certas, né? Porque eu acho que as pessoas que nos rodeiam são a chave, como tu disseste, acabamos por libertar-nos um bocadinho dessa corrente e dessa rodinha que toda a gente, ou grande parte das pessoas, está presa, e simplesmente seguimos e fazemos a nossa cena, e às vezes até temos mais benefícios do que aquilo que nos fazem acreditar. E isso é tipo incrível, não é? E dá para ver o teu entusiasmo quando tu falas de pintura e desenho, e eu tenho essa oportunidade de te ver a pintar e a desenhar, e tens uma máquina, tu começas uma coisa hoje e amanhã já está feito, e já estás a fazer outra e outra e outra, e isso é bem fixe, por isso é que eu também te convidei um bocadinho para aqui, porque o meu objetivo com este episódio e com os outros é dar a conhecer realidades artísticas em que é possível trabalhar com a arte, não é? E no teu caso, tu cruzas a pintura com a economia, e se quiseres explicar melhor como é que fazes esse cruzamento e quais é que são as tuas intenções para o futuro, estás super à vontade, porque no fundo também há de ajudar outras pessoas a fazer os seus próprios cruzamentos e ultrapassar determinadas barreiras que achem impossíveis. Eu, por exemplo, sou de arquitetura, mas vim de artes, agora estou em estudos urbanos e decidi, não, vou abraçar a minha parte artística, e tu inclusive estás-me sempre a incentivar a fazer coisas, e de repente também descobri esta paixão em dar aulas e workshops, e tal como tu, eu tive pessoas que desde muito cedo já me viam como professora, como educadora, e eu, não tem nada a ver, isto aqui não coincide comigo. Mas a experiência faz toda a diferença, né? Quando nós começamos a fazer e começamos a ganhar o gosto, começamos a perceber aquilo que nos vão dizendo. Então, que partilhas interessantes, Lígia. Estou assim, a minha cabeça está a explodir neste exato momento. É assim, eu acho que há uma altura em que tu tens sempre que te desligar um bocado das vozes que te rodeiam e só escolher aquelas que tu queres ouvir, basicamente. Mas é um bocado estranho este exercício, mas eu acho que é o exercício, na verdade, de trabalhar com a intuição. Nós damos muito pouca importância à intuição, e o trabalho artístico me tem ensinado tem sido a integrar a parte da intuição, e o teu corpo dá-te algumas respostas, e há alturas em que tu te sentes bem, sentes que há qualquer coisa que faz sentido, não consegues dizer o que é porque é pré-verbal, mas experimenta ir nessa direção, ver o que é que acontece. Eu sei que é um bocado estranho, porque eu acho que a nossa sociedade, se é que existe uma sociedade, não existem sociedades, mas digamos, no sítio onde a gente vive e no mundo que nos rodeia,
a parte racional tem sido sempre a que é mais prevalente, mas realmente trabalhar com a intuição tem sido a grande aprendizagem de ter trazido a arte, a prática da arte, para a minha prática profissional. E faz-nos muita falta, é mesmo. Eu não sei se é toda a gente que sente esta falta, mas eu era como se estivesse num deserto. Eu acho que estava sempre a faltar qualquer coisa, e o que faltava é uma forma mais holística de trabalhar, que incorpore tanto que se baseie, que tenha uma abordagem ainda assim estruturada, científica, que existe realmente um método por trás, mas que também se possa incorporar uma parte mais experimental e uma parte mais intuitiva. No fundo, é quem nós somos como seres humanos, não é? Nós não funcionamos só com base na racionalidade. Portanto, o nosso trabalho, no fundo, deve ser uma extensão da forma como nós funcionamos enquanto pessoas. Isso é o que eu acredito. Não quero dizer que toda a gente deva ser assim, mas pelo menos o mundo que eu crio e o trabalho que gira em torno do que eu faço, eu e com os outros, deve ter espaço para que eu possa existir nessas duas valências. E eu sentia que havia, até fazer arte, só uma das valências é que podia estar presente. Daí que muitas vezes nós criamos o nosso próprio trabalho, porque por vezes esse trabalho não existe ainda e o nosso papel é criá-lo, e está tudo bem com isso, não há problema. Outra coisa é essa questão de o que é criar, o que é fazer só um caminho. Porque a questão da multidisciplinariedade não é uma questão, não é loucura, não é uma coisa tipo, uou, multidisciplinariedade. Em Portugal nós temos um ensino mais baseado na técnica, mas basta ir morar para outro país ou ouvir uma conversa de outro sítio e as coisas são feitas de uma maneira completamente diferente. Tu não estás a inventar a roda, isto já é feito em milhares de sítios. E isso é interessante também, eu noto muito isso, porque o meu percurso académico, profissional, por exemplo, eu sinto que nos países nórdicos as pessoas compreendem perfeitamente o que é que eu estou a fazer e assim faz todo sentido ter duas áreas e conjugar as duas. Em Portugal, como temos um ensino mais tradicional, mais baseado na técnica, as pessoas ficam assim meio, como assim? Mas na verdade, eu era o que estava a dizer, eu candidato-me a oportunidades fora de Portugal e entro sem problema nenhum. Candidato-me a coisas cá e as pessoas não percebem o que é que eu estou a fazer, porque as coisas estão organizadas de forma diferente. E mais uma vez está tudo bem. O meu papel também é trazer novos olhares ou novas formas para cá. Eu ao início ainda sentia mais zangada, não é? Passei por aquelas fases de não percebo nada do que é que está a acontecer, depois é aquela coisa de ninguém me compreende, tu ficas assim, agora já nem quero muito, não quero muito saber, vou fazendo as coisas e na verdade quem compreende melhor o que fazemos tem sido as comunidades com as quais trabalhamos, muitas vezes em sítios que nós não estamos a contar. Neste momento, por exemplo, uma associação de moradores num bairro social consegue perceber melhor o que é que estamos a fazer do que, se calhar, não sei, alguém numa posição de liderança de uma empresa, por exemplo. As pessoas, mesmo cá, há espaço, e as pessoas trabalham desta forma, não é? Nós temos o projeto agora, o Play the Ground, e as pessoas trabalham da mesma forma que nós, porque estão no terreno e percebem que no terreno, quando estás no terreno a fazer as coisas, tu não chegas lá e só vais fazer parte da economia. Tu vais lá e vais estar a conversar com pessoas, vais estar em relação, vais estar a criar novas soluções, vais ter que inventar coisas que ainda não foram feitas, e então aí vais precisar de ir buscar todo o teu conhecimento, todos os teus recursos. Eu só queria dizer é que isto não é fácil, não é bom, mas é muito trabalho, não é só. Claro que
caminho mais confortável é arranjares um emprego e manteres-te lá. Mas isso para mim não chegava. Isso para mim estava a ser um atrofio mental gigante. E então eu preferi colocar-me numa situação em que tenho que trabalhar muito mais, mas que tenho também um maior sentido na minha vida, não é? E sinto-me... E que se reflete, e que não é só isso, é que ao ter um maior sentido e uma maior satisfação no que faço, isso reflete-se na qualidade da minha vida fora do trabalho e com as relações que tenho. Não é? Se eu estou sempre... Se o que eu conheço é... Se a realidade que eu conheço é... Desculpa, estou só aqui a pensar. Se a realidade que eu conheço é nunca ter espaço para me conhecer totalmente, não é? É fazer coisas em que eu me sinto assim, assim, então o meu nível de referência para tudo o resto também é assim, assim. Se eu faço uma coisa que eu me sinto muito bem, eu vou aceitar menos vezes coisas abaixo disso. Então o que é que eu senti quando também comecei a fazer, a estudar a parte artística e a trabalhar de outra forma, foi que tudo o resto melhorou também, porque o meu nível de exigência era maior, não é? Eu, na pior das hipóteses, vou para o estúdio pintar e isso é incrível. Então eu não vou aceitar uma coisa menor do que isso. Isso é às vezes coisas que a gente não pensa quando está a ir para um caminho aparentemente mais seguro. Não quer dizer que seja assim tão seguro. Pois, nós falámos disso no outro dia, que há esta ideia de que um trabalho dá-te estabilidade para o resto da vida, mas é também que por qualquer percalço tu perdes aquele trabalho, logo perdes aquela estabilidade. Enquanto que há aquela ideia de que o artista, não, geralmente os artistas podem trabalhar com aquilo que gostam e que querem, já estão rotulados como as pessoas com a vida instável e que não têm nada preparado e é loucura e de um dia para o outro perdem tudo, mas acho que isso é o lado comum do trabalho de uma empresa ou de uma secretária ou do que quer que seja, com um trabalho onde tu não sabes se amanhã tens uma encomenda, se tens 5 ou se não tens nenhuma. Portanto, essa instabilidade é comum aos dois lados. Se tiveres que perder o teu emprego ou ficar 10 anos numa empresa ou trabalhares como artista, vai dar ao mesmo. Portanto, acho que no fundo, ao final do dia, claro, temos que ter as prioridades bem estabelecidas, temos que também pensar o que é que naquele momento faz mais sentido, mas ao final do dia, o que é que conta mais? É essa satisfação e chegares ao final do dia de ok, estou satisfeita com aquilo que fiz, estou contente, estou feliz, estou motivada para o dia seguinte, ou ficar sempre a sentir-te assim uma merda porque não tens propósito e nada faz sentido na tua cabeça. Uhum. Portanto, também, não sei, são muitas coisas, não é? É muita coisa na qual pensar. Não é também 100% mau ter um trabalho, nem é 100% bom. Ou seja, Não, exato. era o que estavas a dizer, todas as coisas é só diferente, não é? É diferente e também depende da personalidade de cada pessoa, o que é que ela quer. Isto não é um caminho para toda a gente. Eu só partilho muito também a minha história, o meu percurso, porque eu nem sequer sabia que este caminho existia e eu, se soubesse, se calhar tinha-o escolhido. É mais nesse sentido, é tipo, olha, também podes fazer isto, não és obrigado, mas se te apetecer também tens esta hipótese, não tens só que ir pela hipótese de arranjar um emprego. E isso é importante, claro. Em termos de estabilidade, é assim, eu fui para a faculdade com uma maturidade diferente, não é? Eu fui para a faculdade com 30 anos, já tinha um conjunto de ferramentas que os meus colegas não tinham, eles tinham outro conjunto de ferramentas que eu não tinha, porque eles desenhavam todos super bem, sabiam imenso de geometria e eu não percebia nada do que eles estavam a fazer, mas
Mas eu tinha outro conjunto de ferramentas que me permitiu continuar. E porque isto, na verdade, não é só uma questão de tu seres um artista, desenhas super bem, ou tens um trabalho super interessante do ponto de vista artístico, é como é que tu vais continuar. E eu sabia continuar, o que nem toda a gente sabe, e o que é que acontece depois é que a universidade acaba e só depois aí é porque é a prova dos 9, aí é que vais ver quem é que vai continuar ou não. E eu, a bem ou mal, eu sabia continuar porque tinha um conjunto de ferramentas que me permitiam, de uma forma ou de outra, continuar, de uma forma mais convencional ou menos convencional, eu iria arranjar uma solução. Eu fiz o curso praticamente sem... tive alguma ajuda do meu companheiro no primeiro ano, mas depois, mais ou menos, a coisa... Eu tive que começar a pagar o curso e a pagar a minha vida enquanto estava a estudar. Ou seja, eu tenho sido sempre estudante trabalhadora, desde 2015. Não é uma questão também, havia muitos colegas que eram mais novos, não é aquela situação que tu pensas, bem, a tua família está-te a ajudar agora, mas depois o que é que vai ser? Eu não tinha espaço para isso, eu tinha que começar logo a trabalhar e escolhi também começar logo a trabalhar na área artística, porque estava a ser demasiado difícil estar a trabalhar noutra área e depois a seguir estudar, ou seja, no sentido também de otimização dos recursos que tinha, começar logo a trabalhar na área artística. E então, é como tu fazes também, acho que posso dizer que é a questão de tu tens uma componente prática e profissional e depois usas esse material como matéria para os teus estudos, ou vice-versa, não é? Eu faço uma residência artística e depois o resultado da residência é apresentado como um projeto dentro dos próprios estudos, não é? No fundo, acho que a universidade deve funcionar assim, não é? Deve funcionar para tu te ligares à realidade. Não é uma bolha que tu só fazes coisas no âmbito da universidade e depois, quando sais para a rua, tens que começar tudo outra vez. Isto é o mais importante em termos de sobrevivência. Tu teres um emprego é bom, tens pessoas que trabalham contigo, eu tenho amizades de pessoas do meu emprego, tens uma estabilidade em termos de salarial, tens os fins de semana. Quando tu trabalhas como trabalhador independente ou como associação, neste caso também temos os projetos no âmbito associativo, tu começas a ter aqui que gerir as coisas de outra maneira. A grande vantagem era o que eu estava a dizer, ninguém te pode despedir do teu trabalho como artista. Não é? É uma fonte de estabilidade gigante nesse aspecto. Se por um lado tens ansiedade porque podes não saber quanto dinheiro é que vais ganhar nos próximos meses de forma estruturada, podes... Desculpa, não percebi se era para parar ou não. Portanto, vou parar e já volto. Não, tu podes continuar, eu vou só buscar o carregador do tablet. Está sem bateria, mas podes continuar, sim, sem problema. Tens alguma cidade, não sabes quanto é que podes ganhar. Por outro lado, tens a flexibilidade de podes ganhar mais outro. O trabalho que tu... desculpa, não consigo. Vou esperar que tu voltes. Isto está a cortar, eu não sei se é da rede ou se é do... Espera aí. Estás a ouvir agora? Sim. Ok. Sim, podes falar. Não, já estava a dizer que, sim, por um lado, pode ser um emprego estável, com salário estável, mas por outro tens uma situação em que tu é que decides quanto é que trabalhas naquele mês, se precisares trabalhar mais, se precisares ganhar mais,
trabalhas mais, se estás mais desconfortável, trabalhas menos e tu geres isso também te reduz um pouco a ansiedade. E no caso da pintura, eu posso não ter encomendas, ok, tipo, vou trabalhar mais numa exposição ou vou simplesmente produzir obras de arte sem saber ainda se as vou utilizar em que contexto, mas o tempo está lá e eu posso utilizá-lo da maneira que eu achar que faz mais sentido. E nesse aspecto, ter controle sobre o meu trabalho e como é que eu quero conduzir o meu trabalho é uma grande fonte de segurança que eu antigamente não tinha no emprego. No emprego tu estás sujeito à equipa com que estás a trabalhar, se as pessoas gostam de ti ou não, se muda a gerência, já muda a dinâmica no local de trabalho e tu tens que te sujeitar. Se há decisões na empresa que mudam de sede e tu tens que ir trabalhar para o outro lado, tu é que tens. Ou seja, há uma série de coisas que tu não podes controlar e que também não sei, não é assim tão. Não é, no meu trabalho, o que eu estou a construir é para mim, a nível pessoal. O que é coletivo, estou a construir com o coletivo e a nossa rede de segurança também. Temos um coletivo que é uma rede de segurança também. Portanto, a prática coletiva, sem dúvida, que ela existe em paralelo com a prática mais individual, a título individual. E a gente constrói as coisas da maneira que quer. Agora, é muito trabalho. Eu não estou aqui a dizer que isto é quase, são anos e anos os frutos deste trabalho demoram anos e anos a ser colhidos. E eu não tenho expectativas de os ter antes do tempo. Acho que é preciso muita paciência e muito trabalho. E muitas vezes as pessoas não têm noção da quantidade de trabalho que é preciso colocar numa carreira artística ou qualquer outra, mas é muito trabalho. Agora, pronto, é bom. O que é? É gostarmos do que fazemos, que é para não ser assim tão difícil, não é? Ser uma coisa boa. Acho que é. Sim, para não saturarmos. Uhum. Ias dizer qualquer coisa. Não, diz-me, não sei se. Desculpa, não sei se está aqui a falar. Não sei se. Não, isto está incrível, não te preocupes. Isto está exatamente como tem que ser. Não te preocupes com isso, isto está incrível. Portanto, podes continuar. Não, eu estava a dizer, disseste que sim, escolhermos aquilo que gostamos de fazer ajuda-nos a saturar daquilo que estamos a fazer, porque imagina, vai haver momentos de muita frustração, e eu acho que a impaciência acaba por ser também um monstrinho que temos que aprender a dominar para abandonarmos aquilo que decidimos fazer. Eu, por exemplo, tenho aprendido a ser muito paciente no que toca a recolher frutos. Porque, Sim. por exemplo, tu já estás nisto desde que escolheste a economia e se calhar já estás a trabalhar com tudo isto há 10, 15 anos, não é? Eu decidi trabalhar artisticamente há um ano e pouco. Portanto, olha a quantidade de tempo ainda, eu não estou a dizer que eu vou levar 10 ou 15 anos, mas vou levar muito mais tempo do que um ano e meio. Então é uma questão de muita paciência e de facto ajuda, porque eu fui para a arquitetura a achar que gostava daquilo, mas depois percebi que dentro das artes, naquele contexto, era o que trazia mais estabilidade, era o que fazia mais sentido, e depois na prática, com aquela intensidade toda, com aquelas frustrações, com aquelas ansiedades, se calhar não era bem aquilo, não sabia também o que é que poderia ser e fui explorando. Eu trabalhei na restauração durante 5 anos, chateei-me muito, perdi a paciência e percebi que se for para dedicar o meu tempo, a minha energia, que seja com algo de que eu realmente gosto, não é? E faz toda a diferença, é verdade, temos que trabalhar muito mais do que acordar cedo para picar o ponto, fazer o turno, vir para casa, mas acaba por ser muito mais satisfatório ao final do dia, porque tu trabalhas 48, 72 horas seguidas, mas
não sei, há ali qualquer coisa que te alimenta no meio daquela prática toda, daquelas horas todas. E não te cansas. Tu, por exemplo, estás sempre em overload, tu estás sempre com sono, tu estás sempre cansada, Estou mas cansada. continuas a fazer, sabes? E isso é, não sei, tipo, há qualquer coisa nesta prática de fazer algo que gostamos e que nos alimenta que nos dá ainda mais energia, apesar de ficarmos de rastos, né, em grande parte do tempo. E isso é algo que muita gente não percebe, que tu tens que te dedicar, tens que mergulhar, tens que arriscar. E a questão da faculdade com o mundo cá fora, também aqui pelo menos em Portugal, eu não tenho experiência de fora ainda, e se estiver errado, eu sinto que aqui em Portugal eles separam completamente a faculdade de tudo o resto quando não deveriam, quando deveria haver assim um ponto de contacto também para dar esta segurança aos estudantes, no sentido de, ok, quando tu saíres daqui, tu tens este leque de possibilidades, tu não vais afogar, tu não vais, enfim, não vai ser o fim do mundo, há qualquer coisa que tu possas fazer e essa falta também acaba por nos prejudicar mais do que ajuda, porque incentivam-nos a ir para a faculdade e a tirar cursos e para trabalhar, mas depois também não nos mostram como é que isso pode ser feito. Sim, ok. Não, isto tem a ver com a forma como como os contratos de trabalho são estruturados em Portugal. Os contratos académicos são mais a tempo inteiro e depois não têm muito tempo para terem do, no, eu estudei mais em países nórdicos e eu acho que os professores têm, eu não tenho a certeza, mas eu acho que os professores têm contratos mais curtos, de menos horas, e então têm que ter um trabalho à parte. Então, normalmente eles têm um pé dentro e um pé fora da faculdade, mas isso depois acaba por se refletir na forma como dão as aulas. Mas isso também, a faculdade, houve uma altura que eu percebi, eu não vou aprender mais, a faculdade tem um limite, as universidades têm um limite, e eu percebi, ok, eu não estou a aprender mais aqui nesta faculdade sobre este tema e eles não vão conseguir, eles, gosto de falar, eles, não é? Mas é, a faculdade, estás aí? Ah, estás. Estou a ouvir, sim. Ir os professores desta universidade, nem os professores, nem os alunos, porque nós somos uma comunidade, nós também estamos sempre a separar, nós colocamos uma responsabilidade em cima do professor quando estamos a fazer um mestrado que não devíamos estar a colocar. Nós já temos um papel, quando estamos a fazer um mestrado, de ser investigadoras e de pesquisar sobre o tema que nós queremos desenvolver nos nossos estudos. E eu percebi, isto aqui não se vai resolver só pela universidade. A universidade não percebe nada disto que eu estou a investigar. Todo o feedback que me estão a dar não tem nada a ver com o que... Não percebem nada disto. É impressionante. Não, mas é que eu, durante muito tempo, tive a sentir muito mal, porque sentia que estava a fazer tudo errado. Depois fui para a Estónia e encontrei esta área de estudo, na área realmente implicada que estava a contar, e dizia, no que há uma área de estudo só para isto que eu estou a desenvolver, e há imensos artistas que fizeram um trabalho sobre isto. E comecei a ir atrás de conferências ou de residências artísticas ou outro tipo de escolas que tivessem trabalho feito sobre este tema. Portanto, o teu papel também, enquanto aluno, é perceber, é sair desse papel infantil. É papel infantil, e nós muitas vezes temos esse papel, que é, está aqui os teus pais e o que é suposto tu fazeres. E faz parte da vida adulta também perceber, atenção, há um limite, aqui na universidade não vão conseguir dar resposta a estas perguntas que eu estou a ter para o meu mestrado, então onde é que eu vou conseguir encontrar essa informação para poder fazer um bom trabalho? E eu acho que o que eu sinto muito e que nos impede muito do trabalho é também uma forma, é também um estado mental. É um estado de dizer, ok, tipo, não vai dar, deixa-me ver o que é que eu posso fazer. E eu acho que também a grande diferença, porque há bocado estás a falar do passares do emprego em que estás a trabalhar para alguém, tens alguém que te dá indicações e tu vais seguindo
para uma atitude mais, onde tu tens mais agência sobre a tua própria vida e sobre as decisões que tomas, tanto a nível individual como coletivo, é também um percurso mental, é também uma grande transformação a nível de maturidade. E para mim tem sido um grande trabalho nos últimos 5, 6 anos de desenvolvimento a nível pessoal, de ultrapassar várias dificuldades que eu tinha a nível pessoal e que eu fui obrigada a ter-me a experiência do trabalho que estava a fazer. Felizmente. Tu, no fundo, tens para a tua vida, tens um caminho um bocadinho mais fácil, do ponto de vista aparente, mas que também te vai exigir menos de ti, vais ter que trabalhar menos e provavelmente também não precisa que tu desenvolvas assim tanto a nível psicológico. Tu não tens que fazer um grande investimento psicológico para conseguir funcionar dentro de um emprego onde te dão mais ou menos as orientações, mas a partir do momento em que começas a assumir responsabilidade sobre a tua vida, sobre o teu trabalho e sobre o teu papel na sociedade em colaboração com os outros, tu és obrigada a crescer. Felizmente, isso tem sido a grande aprendizagem também, tem sido essa, não é? E eu acho que às vezes nós colocamos-nos sem querer à espera que alguém venha e que nos diga: olha, faz isto. E eu fiquei à espera, fiquei à espera 10 anos até a minha professora dizer: olha, inscreve-te na. Porquê é que não te inscreves na faculdade? E eu, pois é, eu sei que era isso que eu queria, mas nunca pensei que pudesse ser possível. E ela, não, é possível. Mas, tipo, ok, há alturas em que tu precisas disto, mas há alturas em que tu já te vais inscrever independentemente de alguém te dizer isto ou não. É verdade. É boa verdade. Estou-me a rir porque é uma atitude que eu tenho adotado cada vez mais, porque identifico muito com essa questão de ter ficado à espera durante muito tempo de orientações, porque no fundo nós somos formatados e crescemos com isso, não é? Com aquela espera de alguém vai te dar uma indicação e de repente perceberes que és responsável pela tua própria vida e que tens que ser tu a tomar decisões. Eu aprendi isto em terapia, inclusive, por isso é que eu aconselho toda a gente a fazer terapia pelo menos uma vez na vida, porque há qualquer coisa, há um botãozinho que se liga, e a melhor coisa que eu aprendi em terapia foi sobre autorresponsabilidade. E a capacidade de tomar decisões por mim, porque ao final do dia sou eu que vou arcar com as consequências, e se eu para arcar com consequências das escolhas dos outros sobre a minha vida ou as minhas escolhas sobre a minha vida, mais vale lidar com as minhas escolhas, porque vou-me sentir muito melhor ao final do dia, não é? Porque fui eu que escolhi e sou eu que tenho que me resolver, não tenho que pedir justificações nem dar justificações aos outros. Então, essa coisa de, ok, eu gosto, por exemplo, agora estou a ganhar esta paixão por dar aulas e workshops, então vou procurar um curso ou vou procurar uma formação para me tornar melhor nisto, porque é algo que eu quero fazer. Eu não estou aqui à espera que alguém me diga, vai fazer isto. Não, é uma coisa que eu quero, então eu vou fazer. Ou mudar de curso, ou mudar de área. Então é mesmo sobre isso, é procurar sempre uma forma de. Claro que ainda tenho medo de certas coisas, mas também é um medo que se perde ou que se aprende a conviver com, não é? Para se caminhar, porque se nos deixarmos levar sempre pelo medo, nada acontece. Ficamos sempre no mesmo sítio. Sim, e a vida, e a questão é as tuas decisões, não é? As tuas decisões têm um impacto sobre ti, mas também têm um impacto no mundo que te rodeia, não é? Essa questão. Sim. O tempo também tenho pensado de que forma é que as minhas decisões estão as decisões que tomo ou tomo na relação com os outros. O meu trabalho tem vindo a tornar-se cada vez mais coletivo. E então, qual é que é o teu papel na sociedade? Qual é que é o teu papel na tua família? Qual é que é o teu papel
perante os teus amigos ou as pessoas que vais conhecer. E sendo que saber que todas as pessoas estão na mesma fase da vida. Se calhar em algumas alturas tens mesmo que ser aquela pessoa que se calhar dá aquele incentivo ou que, e que faz pelos outros o que fizeste por ti e que foi importante e que tu sabes que foi e que teve um impacto na tua vida. Mas também há alturas em que o teu papel não é andar com as pessoas ao colo e tentar salvar as pessoas e ai, coitadinho, não vai, não tem, não consegue, deixa-me lá ajudar. Epá, não, tipo, há uma altura em que e eu sinto que às vezes sou bastante impaciente porque eu tive que aprender a fazer as coisas sozinha também, muitas vezes por circunstâncias da vida, e tive que arregaçar as mangas e trabalhar. E às vezes vejo as pessoas numa situação de bloqueio que é meramente psicológico e eu fico bastante impaciente de dizer, pá, não queres, não faças. Não queres fazer, também não tens que fazer. Pronto. Há mais pessoas que querem fazer. Às vezes fica assim, não queres, não, então pronto, olha, deixa estar. Porque também quero dar espaço às pessoas que estão na fase em que já querem, não é? Eu senti, por exemplo, quando te conheci que tu querias e estavas disponível a querer, a fazer, porque também há muito aquela fase em que a pessoa quer, mas depois está sempre mas eu não vou conseguir, mas tenho medo de mostrar o que estou a fazer, mas não me sinto segura para mostrar. Eu tenho cada vez menos paciência para isso, porque não há tempo, a vida é curta, temos que avançar e eu às vezes eu sinto que a minha impaciência não vem muito daí, mas tenho que ter calma porque as pessoas estão em fases da vida que se calhar precisam de ter esse tempo. Mas eu já estou, eu acho que o que fazemos desde que se a gente gosta, tipo, não vale a pena estar a complicar. Pois, mas tu também já tens o quê? Mais 10 anos do que eu, 10 ou 11. Portanto, acho que a idade também traz um bocadinho disso de vai, faz, foda-se, tudo o resto, tira para o alto. Muitas vezes ninguém quer saber se o teu desenho está torto. Tu gostas de o fazer? Gosto, então faz. É que a gente complica. Faça o teu trabalho e manda ao mundo. Não esteja perfeito. Vais aprendendo. Isto não é de um dia para o outro. É mesmo a questão do trabalho, é a longo prazo. E as coisas vão melhorando com o tempo. E as pessoas muitas vezes desistem demasiado cedo e põem-se em causa demasiado cedo e não percebem que isto é mesmo uma coisa muito longa. Mas pronto, olha, não sei assim mais... Eu tenho mais duas questões, que é, imagina, sobre trabalhar com pintura em si, ou seja, como é que foi desde a primeira venda até ao momento em que trabalhas com encomendas, fazes os teus próprios trabalhos, porque tu até tens uma particularidade que eu acho que ainda não tinha conhecido noutros artistas, que é tu fazes aquilo que tu gostas e os clientes que escolham e se não quiserem não compram, ao contrário do que muitos artistas fazem, que é seguir um caminho, um nicho, não é? Porque se grande parte das pessoas gosta deste estilo de trabalho, eu vou multiplicar este trabalho para vender mais, e tu fazes completamente o oposto. Tu fazes aquilo que tu queres, tu fazes aquilo que tu gostas e continuas a atrair pessoas e se puderes, para explicar um bocadinho também como é que é o teu processo artístico e de trabalho, muito também para mostrar que é possível, não é? É possível trabalhar com pintura. E como é que é para ti, no caso? É assim, bem, os clientes não são parvos. Os clientes, quando tu estás a ser verdadeiro para o teu trabalho, estás a fazer o que gostas. E eu acho que isso, mais uma vez, vem de um lado mais infantil, mas é esta coisa de querer corresponder às expectativas. Eu não quero corresponder às expectativas de ninguém, eu estou a divertir, estou a fazer o que gosto. Às vezes, realmente, não é uma questão de corresponder, mas eu percebo que tenho, por exemplo, clientes mais por exemplo, sei lá, por exemplo, às vezes trabalho
com decoradores de interiores. Eu sei que eles gostam de um determinado formato, de um determinado tamanho, e eu tento ir ao encontro um bocadinho eu sei que, ok, trabalhos de formato maior, tudo bem, tipo, ou seja, trabalhar com algumas restrições mais ou menos abertas nesse sentido. Trabalhar, por exemplo, mesmo quando faço algumas encomendas, gosto de fazer perguntas sobre alguma cor ou alguma coisa, depois também criar espaços de liberdade dentro do próprio trabalho, porque nós podemos ir ao encontro do que gostamos. Mas o que eu tenho sentido com os clientes, na verdade, é essa questão, que é as pessoas percebem, então eu não acho, eu acho que muitas pessoas, mesmo que não tenham contacto com a arte, de uma forma regular, percebem quando há autenticidade no trabalho e quando há algo que é verdadeiro. E a ligação, muitas vezes, que eu encontro nas imagens que eu utilizo para desenhar, eu vejo essa ligação refletida quando as pessoas compram um trabalho. Normalmente partilham uma história ou dar uma memória, que essa memória é um reflexo de uma memória partilhada que eu possa também ter tido quando escolhi determinado trabalho, fazer determinado trabalho. Portanto, eu acho que essa relação com a parte dos clientes foi uma coisa bastante natural, e tem sempre uma partilha honesta do meu lado de dizer o que é que estou a fazer, sem grandes floreados e sem querer impressionar ninguém. E porque também cheguei a uma parte que era, eu já estava a fazer, eu venho de 10 anos a trabalhar para tenho que corresponder a objetivos, expectativas, tenho que gerir uma série de tarefas que já são. Eu, quando cheguei à pintura, eu queria me divertir, eu queria fazer o que eu não fiz durante 10 anos. Então eu não ia voltar a repetir na pintura o que eu já tive que fazer. Durante os 10 anos estive a trabalhar, eu só queria pintar e divertir-me e ter prazer no que estava a fazer. Isso foi muito importante para mim e continua a ser. Depois, o que é que eu fiz mais? Comecei a vender na rua, no Jardim da Estrela, contra os conselhos todos que me poderiam dar no âmbito de que isto não se faz numa carreira artística. Eu não, mais uma vez, não dei grande escuta a isto e simplesmente vendi no Jardim da Estrela, organizei exposições em casa de amigos, também com o apoio desses amigos. Começámos uma série de exposições em casa, que o projeto chama-se Panorama e está no Instagram, podem ver. Começámos a convidar outros artistas também. Eu acho que a prática do contacto com o cliente, eu gosto muito do contacto com pessoas, eu sei que isto também é uma característica pessoal, não é fácil para outras pessoas, mas eu tenho prazer nisso também. E por isso eu sei que nesse aspecto eu tinha as ferramentas que os meus colegas se calhar poderiam não ter. E então, mas é isso também, é tentar não trazer, tentar que estas coisas venham de um lado saudável e não colocar as nossas inseguranças a prejudicar também o nosso. Pronto, então como tenho este contacto regular e gosto deste contacto regular com o público, através das feiras de arte de rua, das exposições em casa, os modos alternativos de exposição de arte, eu tento sempre manter esse contacto e à medida que as pessoas vão comprando o meu trabalho, o trabalho está na casa delas, vêm os vizinhos, vêm as pessoas a ver e perguntam onde é que compraram e as pessoas voltam para mim. Portanto, quanto mais vendo, mais tenho o meu trabalho exposto na casa das pessoas e mais elas me contactam. Trabalho com galerias e com modos mais formais de exposição de arte começou relativamente cedo também. Felizmente, os galeristas não são todos iguais e as galeristas trabalharam comigo, nunca levantaram grande questão de eu ter algum trabalho em venda nas feiras. Pelo contrário, o meu trabalho também foi uma forma de divulgar o trabalho que fazia. Portanto, sim, fiz várias exposições e continuo a fazer e não faço mais porque estou com o tempo limitado com tantos projetos que tenho feito. E gosto muito de fazer exposições
comerciais também, exposições de trabalho que faz parte da minha investigação através da arte, portanto não está à venda. Que isso é toda uma outra área de trabalho que nem sequer estou aqui a... Porque eu conjugo sempre a parte de investigação artística, a parte de mais comercial, de trabalho que está para ser colocado à venda, e dos projetos sociais, também é outra parte. Mas pronto, ou seja, não foi, é aparecer, é não criar. Eu sentia que os meus colegas tinham muitas restrições de até o trabalho feito, o trabalho não pode ser. Só havia uma opção, essa questão de, ok, quando for para ser exposto numa galeria, e eu como estava já numa fase em que já tive tanto tempo à espera, eu só quero é pôr o trabalho cá fora e divertir-me com o que estou a fazer. E então não tinha essas barreiras, se calhar outros colegas tinham. Não sei se é correto, funcionou para mim. Não quer dizer que funcione da mesma forma para outra pessoa. Sim, como tu disseste, são percursos diferentes. O que funciona para ti não funciona para o outro e vice-versa. E a questão da exposição até dava outro episódio de um podcast, porque acredito que tenha camadas e camadas, porque no teu caso és tu que fazes os contactos, ou as pessoas é que chegam a ti, ou é duplo. Acontece das duas formas. No trabalho com galerias, tem sido ou via a candidatura por open call, quando há algum open call para uma coletiva, qualquer coisa assim, ou então sou contactada pelos próprios galeristas. Nunca fiz a questão de... Eu sei que podes também fazer propostas de galerias, aí sim acho que quando fazes uma proposta, deve ser uma boa proposta, uma proposta bem estruturada. Não pode ser, olha, está aqui o meu trabalho, vê lá se gostas. Acho que aí a tua proposta deve refletir de facto que há um motivo muito específico pelo qual queres expor naquela galeria, porquê, o que é que já estás a pensar expor. Mas no meu caso tem sido mais, até porque eu tenho pouca disponibilidade, portanto tem sido mais quando sou contactada ou Ok, interessante. E também não... Desculpa, fizemos na Galeria Passo Vite. Na Galeria Passo Vite, exposição no final do primeiro ano de desenho, que é tipo, normalmente os alunos do primeiro ano de desenho nunca expõem, e foi muito interessante. Fizemos a proposta para expor em galeria logo ao final do primeiro ano, e aí contactámos a galeria e fizemos uma proposta. Tinha eles acharam engraçado, olha, os alunos da faculdade querem expor aqui, e aceitaram, e então às vezes também pode acontecer, sim. Ok, que interessante. E pronto, e não dá para fechar este episódio sem falar também do sítio onde nos conhecemos, não é? Porque eu conheci-te a fazeres o teu trabalho individual como artista, como eu costumo dizer, abençoado xixi de sábado, porque eu conheci-te no 8 Marvila, tu tinhas uma bancada com os teus trabalhos e tinhas lá uma amiga tua a dar-te apoio e estavas a dar também workshops a miúdos e das primeiras coisas que me falaste foram dos coletivos e que também são uma parte essencial e importante no teu trabalho e na tua vida. E são bastantes coletivos, são para uns 3 ou 4, na boa. E se quiseres também falar um bocadinho sobre estes coletivos e como é que eles funcionam, também estás super à vontade. Sim, pronto, vou tentar ser rápida. Mas isto foi devido a nós conhecemos devido a esta minha prática regular de aparecer em público em alguns sítios a mostrar o trabalho que estou a desenvolver, das feiras, que eu acho que realmente é importante darmos a cara, aparecermos e criarmos oportunidades para as pessoas conversarem connosco sobre o nosso trabalho. Em relação aos coletivos, muitas vezes começou a ser claro que o trabalho que estava a fazer não era um trabalho individual, era um trabalho para ser partilhado com várias pessoas, e então começaram a surgir vontades comuns de criar iniciativas de forma coletiva
E pronto, começaram a emergir projetos coletivos, não é? Um coletivo o Lisbon Drawing Club foi o primeiro. No fundo, começámos a ter um grupo de pessoas que se queria juntar para desenhar desenho modelo. Agora faz 3 anos e tens o Barreiro Drawing Club, que é um bebê. E depois o coletivo de curadoria, que também está a organizar eventos culturais, exposições e projetos artísticos com mais um. Os artistas anónimos vão estar a ter conversas como estas sobre o percurso profissional na área artística. E tudo isto surgiu de forma colaborativa, coletiva e aberta. Portanto, qualquer pessoa que queira pode se juntar a estes coletivos e são do domínio público. Mais uma vez, os temas que me interessam desenvolver, que é termos agência sobre o que fazemos e sobre o mundo em que vivemos. É isto. Depois, se quiserem ver mais, vão ver podem ver. Sim, eu vou deixar também tudo escrito na descrição do episódio. Assim, para fechar, porque senão vamos ficar aqui umas 3 horas a conversar. E tu também tens muita coisa para fazer e eu também. Além das dicas que foste deixando ao longo do episódio, que na verdade não foram dicas, foi só uma partilha da tua experiência, mas assim mesmo em capítulo de dicas, há alguma coisa que tu queiras dizer ou partilhar concretamente para pessoas que queiram seguir o caminho artístico, sendo que o caminho artístico não é só desenhar e pintar, que isto para mim foi uma das melhores descobertas que eu fiz este ano. Ser artista não é só sobre desenhar e pintar, tem muitas valências. Há algum conselho que queiras deixar para os próximos novos artistas do futuro? Eu acho que é um resumo do que falámos, não é? É a pessoa tentar seguir a intuição, ir atrás do que gosta, essencialmente, quer seja para a área artística, quer seja para a área, para não se isolar e ir atrás da informação do que pretende, também muito comum nos artistas. Projetar os problemas emocionais no trabalho que faz, super comum, portanto, resolver a parte emocional não, ou seja, eu acho que às vezes colocamos demasiadas expectativas ou demasiadas frustrações no trabalho artístico. É suposto ter o trabalho artístico é o propósito que nos vai salvar e que vamos ser os escolhidos ou que nunca está bem. Nós projetamos todos os nossos problemas, inseguranças e desejos no trabalho artístico e o trabalho artístico tem que ser um espaço saudável, portanto os problemas emocionais têm que ser resolvidos separadamente e não devem sabotar o nosso trabalho artístico. Já nem me lembro, olha, e trabalhar bastante e não ter medo de trabalhar para conseguir depois chegar a um espaço, não ter medo de nos mostrarmos nem de trabalhar, acho que é muito importante. Muito bem, como é que te podemos encontrar? No Instagram. O Mion, ok. Não é? Sim, desculpa. Andes. Depois estão lá os links para os coletivos. Sim, eu vou meter tudo no Instagram. Também podem visitar-te no teu estúdio, na estação do metro e nos coletivos. Sim. E acho que por hoje é tudo. Agora vamos à nossa vida, exatamente. Obrigada, Lígia, por teres aparecido. E contactar novamente para outros episódios, porque és uma pessoa assim incrível e com muita experiência e com muita coisa para dizer, então é isso que se quer, pessoas vocais.
ainda a tentar descobrir muita coisa. Tá bom. Olha, vou parar a gravação agora. Tá. Acho que não podes parar, acho que isto é tipo. Agora só quando desligares a chamada é que isto